a nossa irmã Lucy, que é um prazer enorme tê-la aqui, que a Lucy era da nossa casa, mas ela continua na nossa casa, né, gente? Apesar da casa, a casa não é só essa matéria que a gente está falando, né? A casa é um todo, né? Então a nossa casa continua recebendo a Lucy, que vai nos falar hoje sobre Isabel de França. Boa tarde, que a paz de Jesus possa estar conosco. Como ela disse, é muito bom estar aqui, não é? Porque eu costumo brincar que eu sou um polvo. Hoje a minha cabeça está lá em Jacarepaguá, no Centro Espírita de Jacarepaguá, que é a casa da minha mocidade. Mas que eu estendo os meus tentáculos em alguns lugares aonde eu sou chamada, não é? Porque o trabalho é de Jesus. E a gente vai falar um pouquinho da codificação e nós não vamos entrar diretamente agora na personagem. Nós vamos dar um mergulho na história da humanidade, até chegarmos na França, lá na Isabel, ou Elizabeth. Interessante que nós estudamos a lei de reencarnação, que é um dos maiores bens que Deus nos deu. E dentro da lei de reencarnação, nós temos a maior dádiva também que Deus nos deu, que é o esquecimento do nosso passado. Não é? Ai de nós, se nós estivéssemos aqui hoje, lembrando de tudo que nós fizemos, caminhando por várias etapas da nossa vida. E aí nós vamos analisar desde lá da remota antiguidade. Quem passou pelos bancos escolares, no meu tempo, não é? Estudou, hoje eu não sei, não é? Porque eu estou afastada, eu não sei como o ensino está. Mas no meu tempo, jovem, também não faz tanto tempo assim, né? Nós estudávamos muito história geral, muito mesmo. E quando a gente estuda a história geral, nós temos um apanhado da vida. Interessante que a minha irmã, que trabalhou muito tempo aqui na casa também, a Luísa, ela tinha horror à história. Para ela era uma das piores matérias. Até que ela começou a se aprofundar lendo as obras espíritas e vendo a história por outro prisma. E hoje ama história. Mas por que você está falando tudo isso? Porque se nós não adentrarmos ao longo da nossa história, vai ser muito difícil o entendimento desses vultos que passaram pela história da humanidade e trouxeram a codificação para nós. E aí a gente vai falar desde a antiguidade, não é? Hoje nós vivemos um mundo de transformação. E como nós esquecemos no nosso passado, nós achamos que hoje a casa está toda desarrumada, que está tudo um horror, está tudo fora do lugar. E cada vez que ligamos a televisão ou que compramos os jornais, nós ficamos horrorizados. E com o dedo em riste, saímos, como dizem os nossos jovens, detonando com todo mundo, né? Aí o perigo hoje não se fala em outra coisa, rede social. Então a gente recebe informações deturpadas e é um tal de fala de todo mundo, fala da vida de todo mundo, critica todo mundo, condena todo mundo. E aí a gente volta lá no nosso passado. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Por onde nós transitamos? Por isso que eu pedi a página, que é da personagem de hoje. Caridade para com os criminosos. E aí nós vamos passar lá na antiguidade, aquelas barbáries todas que a gente tem conhecimento. Tudo aquilo que a gente estudou.
todas aquelas barbáries. Aí a gente vai entrar lá em Roma. Vamos passear em Roma. E vamos ver tudo aquilo. Tem muita coisa boa? Tem. Quem fez direito estudou leis romanas. Eu não estudei direito, mas eu sei que muitas leis utilizadas hoje vêm desde lá das leis romanas. Então temos muita coisa boa, mas também temos muitas coisas ruins daquele período. E aí a gente vai falar de um personagem da história da humanidade muito interessante, lá dos bárbaros. Quem não ouviu falar, quem não estudou a queda do Império Romano? A queda do Império Romano, povos bárbaros. Há pouco tempo, de tarde, eu comecei a pesquisar, olhar na Discovery, ver se tinha algum documentário, algum filme bom para ver. Estava passando exatamente a queda do Império Romano. E eu comecei a ver. Era uma carnificina tão grande que eu mudei de canal imediatamente para não me envolver naquela tragédia toda. Mas tem um personagem muito interessante na queda do Império Romano, naquilo tudo. Quem nunca ouviu falar em Alarico? Né? Eu acho que todo mundo ouviu falar em Alarico. Então, Alarico, a gente dizia quando eu era criança, que era mal feito um pica-pau. Não tinha essa expressão? Alarico era muito mau. Era muito mau. Era um chefe. Então nós tínhamos Átila, o rei dos Hunos, Alarico, todos esses personagens. E Alarico era muito mal, muito ruim mesmo. E aí ele desencarna. Ele desencarna e vê lá na espiritualidade tudo aquilo de barbaridade que ele fez. Tudo aquilo. Aí ele pede, como todos nós pedimos, uma nova oportunidade. E ele vem como Alarico II. Mudou, gente? Nada. Nada. Continuou muito mal. Muito mal. Entrava, destruía tudo. Aí a gente vai ver se lembra alguma coisa hoje. Eles entravam, abusavam das mulheres, matavam os homens, botavam fogo nas choupanas. A gente tem isso hoje. Eles botam fogo nas choupanas. Bota onde? Nos ônibus, em tudo quanto é lugar. Não é? Nas pessoas. Não é? Então, o que a gente deduz? Estão retornando. Então, nós vamos vendo aqui, esquecimento do passado. E aí, Alarico? Alarico teve um encontro fantástico. A casa que eu trabalho hoje, Centro Espírita de Jacarepaguá, que eu falei para vocês que é da minha mocidade, o patrono aqui é Francisco de Paula, lá é Agostinho. E esse mês é aniversário da casa. Então nós vamos ter algumas palestras lá sobre Agostinho. E a gente estuda muito a vida de Agostinho, que também faz parte da codificação. E sabe um dos momentos de retomada da vida de Alarico? Foi exatamente quando ele tem um encontro com Agostinho. E Agostinho pede para ele poupar as igrejas. Quando ele faz aquelas invasões bárbaras, que ele acaba com todo mundo, Alarico vai e poupa as igrejas. E um dos momentos que faz com que ele se quede, né? Que ele abrace a Jesus e a Deus, e que ele conta, são os olhos de Agostinho. Ele carrega durante muito tempo aquele olhar de Agostinho para ele. E é aí que ele se renova. E aí,
Alarico pede a Deus e é concedido a ele, pede a Jesus 5 reencarnações com a chamada hanseníase, que naquele tempo era lepra, uma doença dolorosa. E ele vem 5 reencarnações, Alarico vem 5 reencarnações com lepra. A última deles em São Paulo, onde ele recebe o nome de Jesus Gonçalves. E aí ele retoma a sua vida na doutrina espírita, e hoje ele também é reverenciado, é nome de um centro espírita lá em Jacarepaguá. Centro Espírita Jesus Gonçalves. Então, o que a gente deduz disso tudo? O que a gente deduz disso tudo? Através da lei de reencarnação. Que todo mundo tem jeito. Todos nós temos jeito. Se Alarico teve jeito e retornou 5 vezes com lepra, a última em São Paulo, e se tornou espírita, se tornou trabalhador, qual é o direito que nós temos de apontar o dedo para a humanidade, que a gente não sabe o porquê de nada disso, o porquê do nosso passado? O capítulo 11 também fala da lei do amor, né? Que foi a página lida. E falando numa casa com a irmã, há pouco tempo, sobre a lei do amor, sobre esse amor incondicional que Jesus tem e que nós temos que ter por toda a humanidade, lá não é como aqui, essa reunião especificamente, pergunta se pode, né? A assistência levanta o braço e faz pergunta. Quando eu falava dessa lei, desse amor incondicional, um senhor, um frequentador, levantou o braço e perguntou: Luci, você está querendo nos dizer que a gente tem que amar até o ministro tal? E disse o nome do ministro. Aí eu falei para ele: olha só, o senhor não precisa ir a Brasília abraçá-lo, né? Não precisa ter essa relação, mas pede por ele. Aí ele olhou para mim espantado: pede por ele? Eu falei: pede. Nas suas orações, pede por ele. O senhor teve o direito de me fazer uma pergunta. Agora eu me sinto no direito de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor sabe do seu passado? Ele: Deus me livre. Gente, eu não sei do meu. Por algumas reações que eu tenho quando pisam no meu calinho de estimação, eu tenho uma pequena noção do meu passado. Porque nós temos que admitir que nós ainda sentimos raiva, que nós ainda temos esse tipo de sentimento. Temos ou não temos? Todo mundo tem ainda, não é? Por isso que nós estamos aqui num domingo à tarde, a casa lotada. Porque nós estamos aqui fazendo o quê? Pedindo socorro. Nós estamos aqui fazendo o quê? Trabalhando o nosso sentimento. E aí a gente sai dos bárbaros, né? Da invasão lá, e a gente caminha mais um pouco. E a gente chega lá na França, né? Depois disso teve período medieval, né? Os feudos, aqueles senhores. É interessante. Sabe que nas reuniões mediúnicas, muitos espíritos ainda se apresentam como senadores romanos, como senhores feudais. Estão lá, gente. Estão lá naquela região até hoje. Estão lá sofrendo até hoje. Até hoje. Não conseguem sair de lá e transitar. Aí a gente chega na França. A gente chega na França. Aquele período, não é? Tem até hoje lá na Inglaterra, em alguns países nós ainda temos lá a Rainha Elizabeth, tudo aquilo. Era diferente, gente, do período lá da Roma Antiga. O regime mudou.
Nós não tínhamos mais o que? Imperadores romanos. Mas nós tínhamos o quê? O poder da monarquia. O poder da monarquia. E quem mandava na França daquele tempo? Eram 3 situações: a igreja, o clero, a monarquia e o terceiro poder, fraquinho, que era o quê? O povo. E era o povo. Só que naquele momento vem todo aquele questionamento, né? Por que nós vamos viver assim? O povo na miséria, o povo na miséria total, e toda aquela monarquia vivendo no luxo, naquilo tudo que o poder proporcionava. E aí vem o quê? Vem a Revolução Francesa. Vem todo aquele movimento e que nós seguimos até hoje, né? Muitas coisas, de tudo que aconteceu lá, foi muito interessante. Em 1998, houve um congresso espírita lá em Portugal. E depois desse congresso, eu fui com um grupo do CERJ, algumas pessoas aqui da casa, e nós fomos fazer um tour por lá. E exatamente ali naquela praça onde aconteceu a queda da Bastilha, aquele movimento todo, ainda é um clima tão pesado, ainda é tão desconfortável, que o menino do CERJ pediu que nós dessemos as mãos, fizéssemos um círculo e entrássemos em prece. Tão complicado ainda é aquilo tudo lá. Interessante que a princesa Diana da Inglaterra havia falecido naquele túnel um ano antes. Nós fomos em outubro de 1998, ela faleceu em setembro de 97. E as pessoas faziam romaria. Quando nós passamos pelo túnel para conhecer a praça, né, que o guia queria levar a gente para conhecer aonde aconteceu aquela tragédia toda da queda da Bastilha, as pessoas estavam lá, colocando flores, acendendo velas. A coisa da guerra, a coisa é fica tão sacramentada dentro do ser humano. Lá no Centro Espírita de Jacarepaguá tem um companheiro nosso que diz assim: Luci, eu tenho muito medo de mim. Eu tenho muito medo de mim. E eu pergunto para ele: por que você tem medo de você? Ele diz: porque eu ainda sou muito bélico. Eu ainda me revolto muito. Muitas coisas dentro de mim ainda me trazem muito desconforto. Eu ainda sou muito bélico. E a gente vê como a humanidade ainda gosta disso tudo. Que lá na França, tem lá nas casas o buraquinho lá da bala da Segunda Guerra Mundial, e ninguém põe uma massinha e pinta, não. Porque parece que eles gostam daquilo, reverenciam aquilo, aí fazem Museu do Holocausto, ficam a vida inteira falando disso, vivendo isso. Passou, gente, né? A guerra passou, acabou. São momentos novos que nós temos que viver. E aí lá, eu como muito rápido, porque eu gosto de comida quente. E então como rápido. Aí lá no Hospital São Lucas, o tempo que eu trabalhei lá em Copacabana, a gente ia para o refeitório e eu pegava no bandejão meu prato, sentava e comia muito rápido. Aí uma enfermeira um dia falou: Luci, não come rápido assim não, isso faz mal. Aí eu falei para ela: eu não gosto de comida quente, então eu tenho que comer rápido enquanto a comida está quente. Ela falou: você age assim porque você não passou por 2 guerras mundiais como a minha família. Ela era alemã. E aí eu continuo comendo rápido, não ouvi nada do que ela falou, eu continuo gostando de comida quente. Mas ficou na minha cabeça.
Aquilo ficou na minha cabeça. Você não passou por 2 guerras mundiais como a minha família. Então isso tudo vem de quê? Dessa coisa bélica que a gente ainda tem dentro de nós. E nesse período, né, da Revolução Francesa, em que aquilo tudo borbulhava, que aquilo tudo, não é, fervilhava, aquele povo faminto, aquele povo querendo uma situação melhor, enquanto toda a corte, né, com aquele palácio maravilhoso, Versalhes, né, o Louvre que se transformou no museu, aquele sofrimento todo que aquele povo passava, e aquela monarquia naquele fausto, naquele luxo, naquilo tudo que o poder proporciona. Porque todo mundo gosta de poder, não gosta? Todo mundo gosta, gente. A humildade ainda está muito longe de nós. A humildade. Mas a humildade mesmo, não é? Porque às vezes a gente abafa um pouquinho o nosso orgulho. Mas aí a gente não tem o orgulho da monarquia, o orgulho de todo esse poder sobre o povo. Mas aí a gente bota o nosso poder no filho, bota o nosso poder no aluno, bota o nosso poder em tudo aquilo que a nossa condição naquele momento nos dá. E isso é a humildade, é o sentido do Evangelho. É o sentido de Jesus, quando ele veio naquela manjedoura. E aí, se nós observarmos bem, se nós analisarmos bem, Agostinho, que eu falei, que alarico aquietou o coração e carregou durante muito tempo os olhos de Agostinho, o olhar de Agostinho. E Agostinho está lá no Evangelho. E o poder transformador dele, que ele era muito levadinho, gente. Quem gostar de história, lê a história de Agostinho, que ele era muito levadinho. Aí a gente vai, né, trabalha lá a luta interior dele. A luta interior dele. E quantas páginas nós temos? O Evangelho está lotado de páginas de Agostinho. Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. A maior delas, qual é? Conhece-te a ti mesmo. Né? Está sacramentado lá. Conhece-te a ti mesmo. Está lá, 919A do Livro dos Espíritos. E aí a gente pega o Evangelho, pega a codificação, lê a página, mas dificilmente a gente olha. Quem é? Quem é esse espírito? Quem nos trouxe essa mensagem? E a irmã que nos traz hoje, que nós vamos tratar hoje, é Isabel ou Elizabeth de França, que viveu naquele período, não é? Viveu naquele movimento todo da Revolução Francesa, naquilo tudo, naquele momento em que a França era sacudida. E logo depois vem o quê, gente? Depois disso tudo, dessa movimentação toda, o que caiu no nosso colo? Quem chegou? Allan Kardec, gente. Allan Kardec que chegou. Estava escrito nas estrelas. Estava escrito. Naquele ano de 1998, lá no Congresso, no dia do encerramento, houve uma palestra com Divaldo, a palestra com Raul Teixeira. Depois o presidente da Federação Espírita da França, ele disse assim: esse ano nós tomamos a Copa do Mundo do Brasil. Né? Porque foi o ano que a França ganhou, né? O primeiro título. Nós tomamos. Allan Kardec saiu daqui, da França, nasceu aqui. Mas a supremacia da doutrina é o Brasil. A supremacia da doutrina está no Brasil. Isso quer dizer, isso é bom ou é ruim? É bom e ruim. É bom porque nós estamos trabalhando aqui. Mas é ruim
no momento que a gente se depara com ela e diz, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa responsabilidade toda? Então, para muitos é ruim. Para muitos diz assim, conhece a doutrina e diz assim, agora eu sei da doutrina, sei da lei de reencarnação, vou deixar para a próxima. Vou deixar para a próxima. Eu já ouvi isso aqui, hein? Eu já ouvi isso aqui na casa, hein? Vou deixar para a próxima, Luci, dá muito trabalho. E dá trabalho essa reformulação. Dá trabalho. E quem é Elizabeth? Quem é Isabel de França? Aí a história é a seguinte. Isabel, ou Elizabeth de França, era irmã do rei Luís XVI. Nasceu em 1754, deposto pela Revolução de 1789. Condenado à morte e guilhotinado. Casado desde 16 de maio de 1770 com Maria Antonieta, né? O rei Luís XVI. Luís foi coroado em 1794, com o país corroído pela miséria e o descontentamento, tudo que a gente já falou. Chegou a diminuir os impostos e fundar instituições de auxílios, mas as crises econômicas foram se sucedendo. Alguém já ouviu falar disso? Alguém conhece isso? Isso, né? E aí, e a nobreza indiferente promovia grandes festas em Versalhes. Né? Era o luxo, era aquilo tudo que eles podiam, né? Que o dinheiro proporcionava. A situação foi se agravando e pouco depois veio a queda da Bastilha. Pune as imprudências da corte e o rei, condenado à morte, aos 16 de maio de 1793, é guilhotinado 5 dias depois na Praça da Revolução. O mesmo aconteceu com toda a família real. Isso aconteceu com toda a família real. Em 1764, nasceu Isabel, um nobre espírito. Quando a gente lê a história do cristianismo, lá nos primórdios, né? Quando Jesus chega naquele momento em que ele precisa trazer para nós a doutrina, aí ele chega e diz, vem Bartolomeu, vem Mateus, vem, né? Vem todo mundo, ele chama todo mundo, vem Judas, aleatoriamente, como se ele dissesse, vem Luci, vem Elisete, vem Giuseppe, foi assim, ao acaso? Não foi ao acaso. Todos aqueles espíritos estavam determinados para isso. Se Jesus entrar aqui agora, ele não vai saber, vai chamar todo mundo pelo nome, ele não vai falar das nossas mazelas, mas ele sabe. Ele sabe tudo. E naquele tempo, ele sabia com os quais ele poderia contar. Com aqueles 12. Ele sabia até que seria traído por Judas. Estava escrito. Ele sabia tudo isso. Da mesma maneira, todos esses espíritos foram previamente preparados. Lamennais, Agostinho, que a gente já falou, Lacordaire, não é? Todos esses espíritos já tinham uma caminhada. Joana, né? Quando o José ligou para mim, eu falei, ai, Joana, já tinham pego. Já tinham pego a Joana de Cusa, a Joana de Ângeles, né? Que a gente está aqui o tempo inteiro. A mentora de Divaldo Franco, que conheceu Jesus, esteve com Jesus e vem trilhando o caminho do bem. Então, a Isabel de França também não caiu de paraquedas na França naquele momento, não, gente. Não é assim, a gente sabe que não é assim que funciona. Hoje eu estava lendo de manhã uma mensagem do Chico,
que ele fala, cada um está na família que merece, que necessita, no lugar, no bairro, no trabalho, em todo, no casamento, está naquele lugar que necessita. Assim também todos esses espíritos. Eles vieram já de algumas reencarnações trabalhando o que Agostinho fala, o conhece-te a ti mesmo. Não houve assim, eu costumava brincar com uma companheira aqui, que não está aqui hoje, mas e depois eu encontrei outra companheira lá do Centro Espírita de Jacarepaguá, que a gente brincava muito. Ela falava assim, para mim, Paulo é a maior conversão. Aí eu brincava, não, para mim é Madalena. E para mim, até hoje, é Madalena. Aí foi um companheiro nosso, aqui, né, fazer um seminário lá no Centro Espírita de Jacarepaguá, e ele fez uma observação muito interessante sobre Paulo. E ele falou assim, gente, todo mundo fica falando que Paulo se converteu. Paulo não se converteu. Ele não se converteu. Ele saiu, simplesmente, ele saiu de Moisés para Jesus. Porque a base fundamental ele tinha. Ele tinha toda a base. Toda a base. Ele tinha o conhecimento da lei mosaica toda. Ele só fez aquilo. Saiu dali para cá. Mas Madalena não, Madalena deu aquela, né? Mas é um pensamento meu. Madalena deu uma guinada de 360 graus. Agostinho deu outra, mas a base estava aqui, ó. A base estava no coração. Aí a Isabel nasceu, né? Órfã aos 3 anos de idade, recebeu boa educação, viveu em Versalhes, onde cumpria seus deveres de princesa. Entretanto, vivia longe das frivolidades e distrações da corte real. Se ela vivia longe das frivolidades e de todas as distrações, daquilo tudo que o povo amava, era porque ela já vinha nessa caminhada que eu falei. Ela já vinha preparada, ela já tinha conhecimento. E tudo que eu li sobre ela, que é muita coisa, né, que eu peguei esse pedacinho só, que é uma página da Ângela Delou. Então, tudo aquilo, as tias dela, né, que ela ficou órfã criança, mas as tias dela já a levavam para a igreja, já trabalhavam com ela. E ela já obtinha, né, já tirava de dentro dela tudo aquilo de bom que ela trazia. Dedicava seu tempo às obras de caridade. Então, naquele momento das frivolidades, das festas, do povo faminto, ela já se dedicava à caridade. Ela já trabalhava tudo aquilo que o dever cristão colocava nas suas mãos. Muito dedicada ao irmão, poderia ter se casado, porém, preferia estar junto aos menos afortunados. Ela fez a escolha. Vou fazer caridade. Distribuía mantimentos e ajudava os camponeses. Depois da condenação à morte de seu irmão e da cunhada, Maria Antonieta, Isabel passou a cuidar da sobrinha, que mais tarde foi conduzida à prisão. E a bondosa princesa, que vivia longe da política, mesmo sem ter cometido nenhum crime, foi condenada à morte pelo Tribunal Revolucionário. Ela também foi decapitada. Ela também foi decapitada. Conta-se que no momento da execução, um estranho silêncio tomou conta de toda a praça. Não se ouviu um só ruído, nem um viva república, nada. O capitão, que deveria dar o sinal para o rufar de tambores, caiu desfalecido. Então, na hora, olha a espiritualidade, gente. Olha a espiritualidade. Isso aconteceu só com ela? Só com ela. Dizem que quando toda aquela barbárie aconteceu com Tiradentes,
O espírito dele já havia sido recolhido. Ele não passou nada daquilo. Eu tinha horror de estudar aquilo, esquartejado, pegaram os pedaços dele e jogaram por aí. Só matéria. Porque o espírito dele foi alçado antes daquilo tudo. Foi alçado antes. Todos esses vultos que vêm para ajudar a humanidade e que são mortos dessa maneira, eles não estão sozinhos, não. Se nós não estamos, né? Quantas histórias nós ouvimos, nós lemos nos livros de Allan Kardec, né? Quantos depoimentos lá no Céu e Inferno, da chegada desses irmãos, pessoas comuns. Pessoas comuns. Quantos? Quem já leu uma psicografia da Joana de Ângeles, da chegada de Chico? Quem recebeu Chico, gente? Eu guardo, para vocês terem uma ideia, eu plastifiquei, para não perder, eu plastifiquei a mensagem da Joana de Ângeles, que fala da chegada de Chico na espiritualidade, abraçado pelo próprio Jesus. E a gente às vezes fala assim, ai, mas Jesus está tão longe. Ele que está longe ou nós que nos colocamos longe dele, gente? Nós é que nos colocamos longe dele, não é? E ela foi recebida dessa maneira. A multidão permanecia em silêncio e após a execução, um perfume de rosas se espalhou por toda a praça. Dá para imaginar uma mulher sendo guilhotinada, o carrasco desfalece e fica aquele cheiro de rosas naquela praça enorme, lá na França. Em 1862, a ex-princesa registra a necessidade de termos a caridade com os criminosos, que são criaturas de Deus. E para culminar, nos convoca a praticar a maior das caridades, a prece em favor dos criminosos. Essa princesa, essa mensagem, ela precisa calar muito fundo nos nossos corações, no momento que nós estamos vivendo. Esse momento é de grande testemunho, é de grande responsabilidade para todos nós. E aí, nós ficamos em casa, esses meses todos, pesquisando, lendo sobre a história da humanidade, e vamos vendo que a história se repete. A história se repete. Há 15 dias atrás, no estudo do Oeste, né, do estudo sistematizado, lá no grupo que eu trabalho, o assunto era: há muitas moradas na casa do meu pai. Quer dizer, ainda é. Mas naquele dia, o assunto principal era os mundos primitivos. E aí lemos, comentamos, explicamos tudo sobre os mundos primitivos. Aí uma senhorinha que tem lá, que o grupo é bem jovem, né? A faixa assim, 70, acho que tem duas na faixa de 60. Duas na faixa de 60. Né? As outras, né? E um rapaz só. Tem uns 40, aliás, dois, tem uns 40 e pouco. O resto já, né? O cabo da Boa Esperança ultrapassado. A maioria. E aí uma senhorinha, bem simples, mas não é simples só de vestimenta, não, simples mesmo de entendimento. Muito, muito simples. Então ela sempre traz, ela já é bem dozinha, aí traz aquelas perguntas. Aí lá tem que levantar o dedinho para perguntar, porque são mais de 30. Se falar todo mundo ao mesmo tempo, ninguém entende nada. Aí ela perguntou: olha só, gente, tudo isso que eu leio, que eu vejo na televisão, esses espíritos que estão cometendo tudo isso,
Todos esses crimes, todas essas coisas são espíritos primitivos. Aí começaram as explicações, né, das coordenadoras. E explica daqui, e explica dali. E ela com aqueles olhinhos que não estava entendendo nada. Eu falei, gente, posso dar meu pitaco? Aí as meninas, pode, a coordenação, pode. Aí eu contei para ela essas histórias que eu acabei de contar, né? Relembrei para ela é filha de italiano, então falei, seu pai falava disso, comecei a trazer para ela tudo aquilo, porque uma vez perguntaram assim para o Chico, Chico, é verdade que você já foi francês? Ele disse, todo mundo aqui no Brasil, a grande maioria já foi padre, freira ou francês. Quer dizer, o que ele quis dizer com isso? Que a maioria de nós passou pelo catolicismo, se não nessa em outras, e que a maioria de nós veio da Europa, porque a América é muito nova. E eu comecei a perguntar as coisas que ela ouvia do pai italiano, das coisas da história. E ela falou, não. Aí eu falei de tudo que eu falei aqui, do feudalismo, falei da invasão dos bárbaros, falei de tudo isso. E falei que há muitos anos atrás, num desses agostos em que o Divaldo passa uma temporada aqui, ele nos falou desses espíritos que estavam presos na erraticidade, muitos há milhões de anos. Milhões de anos, gente, dá pra gente ter ideia disso? Milhões. Dentre eles tem bárbaros, hunos, visigodos, godos, suevos, estão aí, inquisitores, aqueles das cruzadas, e a gente vai lá atrás, sonha, fecha os olhos e vai lá atrás. Todas as barbaridades cometidas. Os carrascos da Inquisição, a noite de São Bartolomeu, que foi uma... Né, eu tenho 2 livros, um do Mileco e um outro que não é espírita, grosso assim, que fala da noite de São Bartolomeu, que foi uma tragédia só. Por trás de quê? Protestantes e católicos. Aí eu sou protestante. Elisete católica. Aí eu vou na boa, né? Ela é católica, eu vou acabar com ela, porque eu sou... Isso é a noite de São Bartolomeu. Ela não tem nada a ver com isso. Mas eu não vou muito com a cara dela, eu aproveito e mato também. Foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. Aí, onde é que estão essas famílias? Onde é que estão essas criaturas todas? Aqui. Onde? Estão aqui. Quando eu falo aqui, não é só no Brasil, não. Agora, em Minas, tem outros livros. Gente, reencarnaram. Muitos em Minas. Muitos em Minas. Que os livros nos contam. Vieram e reencarnaram. Tiveram reencarnações dolorosas demais. Demais. Muitas dores. Eu fui a Uberaba. Até 5, né? Eu fui a Uberaba uns anos atrás. Deve ter uns 5, 6 anos. Aí eu tive a oportunidade de conversar com a dona Aparecida, que era do hospital de Pênfigo, né? Aquele fogo selvagem, ela ainda estava viva. Eu fui com o pessoal da Rádio Rio de Janeiro e eles fizeram uma entrevista com ela, ela contou toda a história. E ela disse que perguntou o Chico uma vez, Chico, por que dessa doença? E ele disse que a maioria que teve essa doença eram inquisitores, aqueles que botavam fogo nas criaturas, que queimavam. E ela disse para o Chico, e os que tem por dentro do corpo eram que davam ácido para as pessoas beberem.
Eu voltei agora, em Uberaba, tem 2 anos. Ela não está mais viva, né? Ela já desencarnou. E eu fui lá, de novo, no hospital. E a menina que agora recebe as caravanas, disse o seguinte: só tem 2 casos agora lá. E eles não internam mais. Não existe mais. Agora mudou a função da casa da Dona Aparecida. Tem crianças abandonadas, toda diferente. Mudou tudo. E a explicação que veio é que a doença praticamente já foi disseminada. Porque todos que reencarnaram com essa necessidade já cumpriram a sua missão e já foram embora. Já voltaram para a pátria espiritual. Então só tem 2 lá. Olha só. Assassinos. Assassinos através da Inquisição. Assassinos através das cruzadas. Assassinos do regime feudal. Assassinos lá do Alarico. Assassinos de toda a humanidade antiga, lá dos primórdios. Deus é bom, é justo, é misericordioso. E Jesus disse que nenhuma alma, nenhum espírito que Deus deu para a responsabilidade dele se perderia. Então eles estão aí hoje, gente. Eles estão aqui conosco. Eles estão aqui. Eles estão vivendo conosco. Muitos já foram, já viram. Dentro aqui, né, o que a gente tem mais contato, eles vão embora muito jovens, não é? A maioria, eles vão muito jovens. Aqueles, eu já tive a oportunidade de trabalhar, de aparecerem esses lá no Oriente, bota a bomba na cintura, mata uma porção. Eles chegam na reunião mediúnica, eles não têm noção que eles já desencarnaram. Eles acham que ainda estão lá, em nome de Alá, fazendo aquilo tudo. E aí? Como é que fica? Como fica toda essa situação? E a Isabel de França, ela foi vítima desses supostamente algozes. Porque a espiritualidade nos diz que não tem nem inocente nem algoz. Não tem vítima, não tem algoz. Que o algoz de ontem foi vítima de hoje, foi vítima ontem. E que o inocente de hoje talvez tenha sido o algoz de ontem. Então aqui, na Terra, ainda, um planeta de provas e expiações, não tem inocente, gente. Não tem inocente. Todos nós somos espíritos em construção. Todos nós somos espíritos em construção. Uma vez nós fizemos aqui a Contrafip, né? E nós trabalhamos o Conhece-te a ti mesmo. E agora eu vejo isso, muitos expositores falando disso. E uma página que nós usamos foi de uma revista lá editada pela Leal, do Centro Espírita do Divaldo. E o assunto era tudo isso aqui, a lei do amor, a porta estreita. E aí, eu não me lembro o nome dela, mas é Dalva alguma coisa, a menina que fez a página. E ela nos compara com a lagarta. Lembra disso, Elisete? Compara com a lagarta. E o que ela traz? No início, lá no princípio, a lagarta está lá na árvore. Está lá fora naquela árvore. Ela está com fome. Ele é a lagarta e eu estou com fome. Ele não quer nem saber. Vai comer as folhas todas se eu tiver com fome. Não é problema. Meu. E aí, é o espírito ainda que mata, que cobra. E faz tudo isso. Aí depois a lagarta vai para onde, gente? Ela vai para o casulo. E aonde nós estamos? Todos nós. No casulo. Nós estamos no casulo. Porque nós estamos ouvindo tudo isso. Toda essa caridade extrema da Isabel de França.
né, que vem, através da codificação, nos falar dessa caridade com todos esses irmãos. Nós estamos no casulo, nós estamos fazendo uma força titânica para nos melhorarmos. É trabalho de todo dia. Aí faz uma grosseria, ai meu Deus, podia ter feito isso. Por que eu ainda faço isso? Aí a gente lembra de Paulo de Tarso, né? Ainda fazia ainda as coisas que ele não queria. E as coisas que ele queria ainda não conseguia fazer na totalidade. Aí nós estamos aqui, no casulo. Agora, vamos lá. Agostinho ascendeu, né? Subiu. Essa aqui não passou por tormento nenhum. Jesus Gonçalves passou por tormentos. Nós passamos por tormentos. Nós passamos pelas nossas dores. Mas acusamos. Eu recebi uma mensagenzinha ontem de Jung, né? Aquele que a Joana de Ângeles tanto nos traz. Foi psiquiatra, foi trabalhador da mente, que ele diz: pensar é muito difícil, é mais fácil julgar. Pensar é muito difícil, é mais fácil julgar. Então nós estamos aqui nesse momento. Gente, essa página é para ser lida todo dia. Todo dia. Quando a Isabel de França, que foi, né, lá perdeu a cabeça lá, inocentemente, se a gente pode falar assim, ela foi autorizada, ela veio nos trazer essa mensagem: caridade para com os criminosos. Vamos lembrar lá do companheiro, falou: eu tenho que orar mesmo por aquele ministro, que a gente não vai falar o nome aqui, mas ele falou, caridade, gente. Eu não sei o que eu fiz no passado, de repente eu fui pior que ele, né? De repente eu fui pior do que ele. Então, a lição nos diz assim: estão próximos os tempos em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Alguém tem dúvida disso? No Livro dos Espíritos diz que nós fomos criados para viajarmos do átomo ao arcanjo. Todos nós um dia seremos anjos. Todos nós um dia poderemos trabalhar lá no mais alto que a nossa capacidade. No capítulo 17 do Evangelho diz assim: sede perfeitos. Aí quando a gente lê aquilo, a gente pensa: meu Deus, ser perfeito assim? Como assim? Não, a explicação que eu ouvi no estudo que eu estava vendo da FEB, esse sede perfeitos que está lá, é só agora, para nós, é cumprir o dever. É só isso, simples assim, cumprir o dever. Porque essa perfeição relativa que nós teremos direito, falta muito ainda. Nós temos que caminhar muito ainda para termos essa perfeição. Então, o que nos cabe hoje? É como diz aqui, né? Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Aquele que a gente usa, como a Isabel fala, aquele que a gente cria ali na nossa mente e trabalha ali na nossa mente como pior que bicho, nenhum animal faz isso. Ele vai chegar aonde todos nós vamos. Tem uma coisa muito interessante que eu me lembrei. Eu estava participando de um grupo na Semana Santa, né? E o grupo ali, trabalhando, aí um companheiro falou de Judas, né? Aí ele veio com aquela ênfase, né? Aquela acusação, porque Judas traiu, porque Jesus foi crucificado ali, mas ele dando ênfase à atitude de Judas. Aí eu falei para ele: companheiro, Judas já esqueceu disso há tanto tempo.
Ele está noutra. Ele está noutra. Ele está noutra. E nós ficamos aqui falando do Judas. Ainda malham o Judas no poste. E Judas já ascendeu, gente. Judas já não é mais aquele. Ele se equivocou, como todos nós. E o próprio Jesus foi lá e buscá-lo. Quando ele se mata. E as pessoas ficam carregando esse peso, falando mal do Judas até hoje. Ficam falando disso. Ele já ascendeu, ele já, né? Já veio, já voltou. Quantas vezes ele já trabalhou? Quantas vezes ele já seguiu o mestre ali, com todo o amor no coração. E a gente fica ali. Ai, porque Judas, e vem aquela Semana Santa, aquela coisa toda. Ficam lembrando daquele momento horroroso. Tudo isso é passado. Tudo isso é passado. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. A ninguém desprezeis. Foi ela que falou para a gente. A leitura que foi feita do Evangelho. Capítulo 11. Caridade para com os criminosos. E é aí que está a lição. É trabalhar, é orar, é pedir. Aquele mais cruel assassino, ele não vai ser assim a vida inteira. Não é? Não vai ser assim a vida inteira. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamentos. Olha que beleza. Para que nos sirvam de ensinamentos. Isso eu não quero mais. Matar eu não quero mais. Matar. Como ela foi morta, guilhotinada. Agora a gente hoje mata. Não? A gente rouba. Sim, a gente mata e a gente rouba. A gente rouba, a gente não mata o corpo, mas a gente mata sonhos. A gente mata esperanças. É uma beleza. A gente mata sonhos. A gente mata esperanças. A gente mata. Hã? Quando a gente não olha aquele irmão com caridade. A gente mata sonho de filho. Papai, ó, aqui pai minha nota, aqui pai, tirei 10 minha prova. Agora eu não posso não, que eu estou vendo o Jornal Nacional. Matou. 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 Matou o sonho da criança. Matou. Ou então no celular agora, né? Que está virando doença. Está virando doença. Outro dia, antigamente eu vi uma crônica. Quero ser uma televisão, muitos anos atrás. Não estava ainda nessa coisa do celular. Aí transformaram agora. A criança faz a prova na escola, eu quero ser um celular. Porque o pai só olha para o celular, a mãe só olha para o celular. A gente ainda mata e a gente ainda rouba. Rouba muitos sonhos. Eu vou contar uma história que é minha, particular. Que me marcou muito. Eu tive um chefe que toda última sexta-feira do mês, ele reunia a gente na sala, uma sala enorme, ele reunia todos os funcionários depois do almoço, saía todo mundo junto para almoçar. Depois do almoço, sentava todo mundo na sala enorme. Aí ele falava assim: alguém tem alguma coisa contra alguém aqui? A gente vai lavar roupa suja. E nunca ninguém tinha nada contra mim. Então eu me achava o máximo, né? Passou ano. Aí um dia, a empresa resolveu que todas as secretárias teriam que ser bilíngue. Pelo menos 2 línguas as secretárias teriam que falar. Aí pegaram uma secretária de um departamento e puseram ela lá no meu departamento. Ela não sabia nada, ela não entendia nada daquilo. Mas puseram ela lá para não mandar embora.
Aí o meu chefe, morrendo de pena, mandou elas fazerem um curso. Aí elas foram fazer ela foi fazer um curso e outras que ficaram espalhadas também foram fazer o curso. O curso de arquivista, né? Aí ela voltou, gente, feliz da vida. Isso tem muitos anos, só de aposentada eu tenho 21, muitos anos. Aí ela chegou toda feliz com as apostilas do curso, me mostrando. Aí eu comecei a folhear as apostilas, eu falei, mas é isso aqui que você está fazendo? Gente, ela chegou numa felicidade tão grande, me mostrou, né? Eu falei, mas é isso, total indiferença. Mas é isso que você está fazendo? Fiz, passou. Aí na roda de conversa lá, ela virou e falou assim, eu tenho uma coisa contra a Lucy. Aí eu, na minha prepotência, contra mim? Né? Até aquele momento ninguém tinha nada contra mim. Aí ela contou essa história. Gente, eu literalmente caí de joelho nos pés dela. Eu deitei a cabeça no colo dela, pedi perdão, chorei. Mas chorei foi muito que eu chorei. Será que só eu faço isso? Hoje eu procuro não fazer mais. Mas será que só eu? Eu matei o sonho dela, gente. Ela já tinha sido destronada da condição de secretária, foi jogada num departamento que ela não entendia nada. Aí meu chefe, com pena, ia botar ela no arquivo. No arquivo, e eu achei o curso tão bobinho. Isso. Matei o sonho dela, gente. Eu conto isso sempre. Porque aqui é para servir de lição para a gente, né? Que a gente enche, eu não mato, não roubo mais, mas a gente ainda, sonhos, isso é subjetivo, porque tirar a vida, é ali, objetivamente, te foi lá e matou. Mas o subjetivo é quando a gente faz essas coisinhas, né? E aí, continuando. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá mais necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. O socorro das vossas preces é a verdadeira caridade. Então, a gente acha que esses espíritos... Aí vai chegar um espírito superior, vai falar assim, olha só, meu irmão, você não tem mais condição de ficar aqui na Terra. Vai embora para o planeta superior. Não é assim que funciona. É vibração. É vibração. Hoje, depois que a gente conheceu a doutrina, depois que a gente se empenha em sair do casulo, tem ambientes que a gente não quer mais, não tem? Não tem lugares que a gente não quer mais ir? Quem vai, vai. Quem gosta, vai. Mas a gente diz assim, não me sinto bem aqui. Meu Deus do céu. Tem alguma coisa estranha aqui. Vibração. Então a gente não fica. É isso. É como diz aqui, né? Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. O que diz lá no capítulo? Qual é o verdadeiro espírita? Se conhece por domar, né, os esforços para domar as más inclinações. Então é isso. Né? A gente não se inclina, a gente não gosta mais daquilo. O socorro das vossas preces é a verdadeira caridade. Então, o que a gente precisa colocar na nossa cabeça é que a gente não tem que julgar ninguém. Entendeu? Não tem que julgar ninguém. E eu ouvi do Wagner Paixão, um seminário dele muito interessante, e eu peguei isso para mim, né? Por exemplo, roubaram a medalha daí do prêmio de matemática, não sei o quê. Não foi esse o exemplo que ele deu.
Eu, na época, isso já tem uns 4 anos que eu vi esse seminário, eu não sei qual foi o exemplo que ele deu, mas eu vou dar esse. Aí, no noticiário, a jornalista falou assim: meu Deus, mais uma vergonha. Isso muito me envergonha. Ela tem que sentir vergonha disso, sim. Tem que sentir vergonha. Quem vai prestar conta disso é ela. Na época, eu fui para casa depois do seminário e fiquei pensando muito. O que o Evangelho nos diz? A cada um, segundo as suas obras. Quem roubou a medalha, que se comprometeu e que vai responder. Como diz Manuel Filomeno de Miranda, num dos livros dele, nós só temos que lamentar e orar. A ação não é nossa, gente. Cada um aqui é responsável pelos seus atos. Pelos seus atos. E eu ouvi essa semana. Não sei se foi ele que mandou para mim. Eu recebi mais de um. Mas eu acho que foi do Haroldo, dizendo para a gente não carregar as coisas dos outros. Gente, eu não posso carregar. Então o Haroldo está dizendo nesse vídeo que a gente não pode carregar as coisas dos outros. Não pode carregar o que não é nosso, gente. A gente já tem as nossas responsabilidades. Já tem as nossas coisas para trabalhar. Eu ainda vou carregar aquilo que não é meu? Aí ele diz: cheguem, tomam um banho. Quando a gente toma um banho, não foi você, né? Quando a gente, depois eu recebi, logo depois, ele mandou, depois outra pessoa mandou. Quando o que a gente faz para tirar as impurezas do corpo? A gente toma um banho. Então tem que tirar as impurezas da alma também. E vamos parar de carregar as dores do mundo. A gente ora, a gente pede pela humanidade inteira. Todos os dias. Todos os dias a gente faz radiação para a humanidade inteira. Mas cada um vai viver aquilo que lhe é necessário. A minha amiga chegou, Luci, no trabalho, nesse mesmo local, aos prantos. Luci, eu chorei a noite inteira pedindo a Jesus para o câncer do meu pai passar para mim. Eu falei: não vai passar. O câncer é dele nesse momento. Não vai passar. Eu não aguento ver meu pai morrer de dor. Ajuda, ora e faz o que tem que fazer. Não tem como, gente. Não tem como carregar a dor do mundo. A gente ora, a gente pede pelas pessoas, mas cada um vai viver o seu momento. Cada um vai viver as suas dores, cada um vai viver a sua doença. A gente acolhe, a gente abraça, a gente pede a Jesus para dar força para aquela pessoa. E tem que incluir nesses todos os assassinos. Aí vamos voltar lá no texto evangélico. Diz textualmente a benfeitora espiritual: deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração? Pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Muito menos às vezes vai ser pedido a Ele. Vai ser pedido a Ele do que a nós. Nós já conhecemos a lei. Nós sabemos das nossas responsabilidades. Alguém não. Alguns deles não. Aí, quando eu estava relendo, hoje pela manhã, eu me lembrei que eu tive um vizinho. Ele foi morar lá, ele alugou o apartamento do lado do meu. E imediatamente todos os vizinhos se apaixonaram por aquela família. Ele era um homem
prestativo, ele estava aposentado, ele ficava em casa, se desse algum problema lá em casa, de qualquer fiação, de qualquer coisa, ele se prestava a ir lá em casa, ele ajudava, ia na vizinha de baixo, ele ia na vizinha de cima, que ele não estava aposentado, né? Ele ficava procurando coisas para fazer. Um dia o seu Carlos sumiu. E eu dei conta, meu Deus, cadê seu Carlos? Todo mundo procurando. Aí perguntei para a mulher dele, está na casa do meu filho. Está na casa do meu filho. Está na casa do meu filho. Tudo bem. Aí um dia ela bateu lá em casa, uma segunda-feira, eu estava sozinha, porque as minhas 2 irmãs estavam aqui. Ela bateu lá em casa e falou assim: dá para você dar um pulinho lá em casa? Tudo bem. Aí ela falou: senta aí na minha cama. Aí eu sentei. Ela sentou no chão, botou a cabeça no meu colo e chorou desesperadamente. Aí ela falou: Lúcia, eu não aguento mais não dividir com as pessoas o que eu estou se passando. O Carlos está realmente na casa do Rubinho, mas eu vou te contar a história. Eles moravam em outra localidade e o carro dele foi roubado, né? Roubaram o carro dele. Não foi assalto, foi furto, né? O carro estava lá no estacionamento e roubaram. E aí ele botou na cabeça que teria que matar aquela pessoa que roubou o carro dele. Aí ele comprou uma arma. E ele ia para todos os lugares onde alguém, por acaso, informasse que viram um carro parecido com o dele. Então ele andava loucamente atrás daquela pessoa que havia roubado o carro dele, para desespero da família toda. Aí um dia ele entrou armado num bar, né? Ele só passou a andar armado, entrou armado no bar e saiu uma discussão no bar. Ele sacou da arma e matou o rapaz que estava discutindo com ele. E aí foi aquela confusão, vai ter julgamento, não vai, ele era primário. Aí eles foram morar em Jacarepaguá, nesse apartamento do lado do meu. E por que ele estava fugido? Ele estava na casa do filho, porque a família do rapaz recorreu da decisão e queria que ele fosse preso de qualquer maneira. Aí ele estava lá na casa do filho. Aí o tempo foi passando, e só eu sabia dessa história. E ela só dividia aquela história comigo. Aí veio um novo julgamento. Ele foi julgado, mais uma vez, ele como réu primário, como endereço fixo, com aquilo tudo, ele iria cumprir a pena em liberdade. Mas aí que fez ele? Saiu do apartamento, porque o apartamento era de aluguel, comprou um apartamento, bem lá para dentro de Jacarepaguá, botou tudo no nome da mulher e do filho, para não ter mais nada no nome dele, para não ser localizado. E aí o tempo foi passando. Quando foi um domingo, ligaram à noite lá para casa, dizendo que ele tinha morrido. E tinha um campeonato, acho que era campeonato carioca, ele era botafoguense doente, muito, botafoguense doente. E aí naquele dia era a final do campeonato, da mesma maneira que ele fez amizade com o prédio todo onde eu morava, ele fez nesse novo local aonde ele foi morar. Porque ele era um homem bom, ele era bom pai, bom chefe, bom marido, ele era bom filho e ele era um vizinho maravilhoso. E aí ele falou para a mulher dele assim: hoje, se o Vasco ganhar esse campeonato hoje, eu posso até morrer. E eles fizeram um churrasco lá no play do prédio onde ele estava morando, cada um levou uma coisa
E o Botafogo ganhou, ele ficou tão feliz, infartou e morreu. Por que eu estou contando essa história? Porque ele era um homem bom. Ele era um homem bom. Ele era um homem prestativo. Mas ele era lá. Lembra que eu falei do companheiro lá do centro? Que ele diz que ele é bélico? Ele era bélico. Ele tinha alguma coisa ainda dentro dele que o levava a essa tal violência. Porque quando ela me falou que ele estava na casa do filho, escondido, porque ele havia matado um homem, gente, eu não acreditei. Porque na minha concepção, né, ele nunca seria capaz de um ato desse. Ele nunca seria capaz. Mas a família não o condenou. A mulher ficou com ele até ele morrer. O filho, o sogro, a sogra, durante o período que ele morou lá, né, alguns anos que ele morou, o nosso Natal era junto. Eu fazia minha ceia, eles faziam, e a minha porta era vizinho assim de porta, 2 apartamentos por andar, a porta da minha casa ficava aberta, a porta da casa dele ficava aberta, e a gente ceava assim lá e cá. Era uma amizade muito rica, era um homem muito prestativo e muito bom, que num momento infeliz, ele quis se vingar daquele que havia roubado. Pega o carro dele, pegou o carro dele. Entendeu? Então, aquele carro tinha um valor extremo para ele, não é? Um valor material muito grande. E ele não soube perder. E quantas vezes tantos crimes acontecem, quantas situações acontecem hoje exatamente por isso. No afoito de defender um bem material, as pessoas acabam cometendo essas atrocidades. Então, o que nos cabe hoje, nesse momento, e que a gente já falou, nesse momento do ressarcimento, nesse momento em que esses espíritos estão retornando à Terra, no momento em que a misericórdia infinita de Deus permite que eles estejam aqui, entre nós, na condição que seja, gente, na condição que seja, eles estão tendo a mesma oportunidade que nós todos, a mesma oportunidade. O problema é aproveitar a chance, e nós hoje podemos aproveitar a chance de nos retratarmos e de procurarmos trabalhar isso tudo dentro de nós. Isso tudo dentro de nós. E aí vai só esse lembretezinho das redes sociais. Eu tive que pedir a um senhor. Não, tirei do meu convívio. Tirei do meu convívio. Porque ele julga com tanta severidade, mas com tanta severidade, esses nossos irmãos, parece que ele não tem, sabe? Ele parece que ele tem a vida ilibada, que ele não comete nada. Ele só falta estar com Jesus, né? Só falta estar com Jesus. E eu pedi para ele, eu não quero mais, então eu vou tirar você. Ele falou, Luci, eu tenho 200 pessoas na minha rede. Quando eu mando para um, eu mando para todo mundo. Eu falei, então me tira. Porque eu não mereço receber isso, não é? Então, gente, a mensagem da nossa irmã querida, né? Isabel ou Elizabeth de França, é essa: caridade para com os criminosos, para com os assassinos, pedir a Jesus por eles, pedir a misericórdia de Deus. E agora, para encerrar mesmo, eu ouvi lá no Centro Espírita de Jacarepaguá, uma vez, a expositora contar que ela ia para o centro, onde ela trabalha, e aí um rapaz tentou assaltar uma moça, né? Na estrada, o rapaz tentou assaltar. Alguém passou num carro e atirou.
alguém passou num carro e atirou. Aí juntou gente, né? O corpo lá no chão, juntou aquele monte de gente em volta, e uns defendendo, coitado, e outros, tem que matar mesmo, um desgraçado desse, tem que matar mesmo, né? Aí diz que vem ela assistindo ali, ela em prece, assistindo aquela cena. Aí vem uma mulher correndo, senta no chão, bota a cabeça do rapaz no colo e diz assim: ele pode ser tudo isso que vocês estão falando, mas ele era meu filho. Ele é meu filho. Ele pode ter os defeitos que ele tiver, mas ele é meu filho. E depois, essa mesma companheira contou que veio uma mensagem no centro dizendo que a espiritualidade estava ali, aposta para desligar aquele espírito. Mas dada ali, está falando, a sintonia, o rapaz estava com dificuldade de permitir o desligamento. Somente quando a mãe chegou, botou ele no colo, né, a cabeça dele, acalentou a cabeça dele e falou: ele pode ser o que for, mas ele é meu filho. Naquele momento de amor extremo de mãe, ele foi desligado. Então, gente, é muito importante isso. É muito importante, porque esses espíritos são muito necessitados. São espíritos rebeldes. A Joana de Ângeles diz que são espíritos que perderam-se a si mesmo. Eles perderam-se a si mesmo. Eles não sabem nem quem eles são nessas situações. Então, que Jesus possa nos abençoar, que a gente leia, né? Procure ler, como a Elisete falou, as mensagens, no final, está lá, instrução dos espíritos. Leiam quem é aquele espírito e procura, agora a internet facilita, né? Entre lá e procura saber, porque eles são muito importantes para nós. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe.